e que você tem algo aí, uma mensagem a compartilhar com esse tema do faça acontecer. Você pode mais do que imagina. Sim. Da onde surgiu esse tema, Lu? Então, eu sou aluna do Pablo Marçal. Legal. Desde 2019 foi quando eu conheci. E aí eu já fiz várias mentorias dele, é o meu terceiro ano. Não sei se você conhece, acompanha. Sim, já ouvi falar. E ele tinha feito esse desafio que eu fizesse o livro. E eu fiquei procrastinando, porque eu ficava pensando, o que eu vou gravar? Né? O que eu vou escrever? O que eu vou falar? Eu tenho tanta coisa para falar. Minha vida é um livro assim, gigante. E eu fiquei enrolando sobre isso e fiquei empurrando com a barriga, achando que eu não tinha condições de colocar isso num papel. Depois eu fiz um outro treinamento com o Kaiser. Sim. Né? E aí ele me intimou e me deu 10 dias para fazer o livro. Foi quando eu coloquei tudo no papel, veio assim uma inspiração do Senhor do que eu tinha que falar no livro. E eu fiz resumidamente, porque ele é fino, né? Justamente para a pessoa pegar, ler e fazer acontecer. Muita gente compra um livro e não lê, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Fiz um resumo, ele contém alguns exercícios aí dentro. Legal. Então, a pessoa vai, a partir desse livro, identificar suas crenças limitantes, ela vai identificar quais que são os problemas que impedem ela de avançar, por que ela procrastina, por que ela se auto-sabota o tempo todo, e vai mostrar que ela pode fazer acontecer, que muita coisa é sobre o que a gente carrega desde a infância, muita coisa são coisas que a gente precisa quebrar o ciclo, sabe? E nesse livro eu ajudo dessa forma. Que legal. Olha só, tem uma mensagem aqui nesse livro. Ó. Quantas vezes você quis fazer algo, mas achou que ainda não era a hora certa, ou que não era capacitado o suficiente, ou até mesmo que aquilo não era para você. Quantas vezes você começou algo e desistiu porque teve dificuldades financeiras, adversidades ou pessoas te diminuindo? Nesse livro aqui, a Lu vai ajudar você a descobrir o porquê você faz isso. E ela vai te ajudar aqui a superar essas dificuldades, essas crenças limitantes que impedem você de alcançar a sua vida extraordinária. Você pode mais do que imagina. E ela vai te provar isso. Então, vai com ela. Como que faz para a galera adquirir esse livro aqui, Lu? Então, agora só pelo link da bio, porque estava vendendo pela plataforma do Kaiser, né, a Bripe, estava no site, mas esgotaram todos, graças a Deus. Uau, que legal, parabéns. Obrigada. E aí agora a gente vai fazer a segunda edição. Então, eu estou só com PDF. E aí, quem está comprando o PDF comigo, eu vou estar mandando o físico, o livro físico depois. Legal. Então, pelo link do meu Instagram, já consegue comprar. Bacana, em falar, o Instagram dela está aí na tela, né? Lucineide Pagano, então sigam a Lu, né? Para que você dicas. acompanhar o trabalho dela, tudo que ela tem compartilhado lá dia a dia. Bom, me conta aí, então, da onde que surgiu essa paixão por treinar mulheres? Geralmente, a gente transborda aquilo que a gente tem dor. Da onde surgiu isso? Como que começou esse projeto? E por que a área da beleza? Você já tem alguma formação na área da beleza? Como começou isso? Eu sou tecnóloga em estética e cosmetologia. Legal. Né? Mas assim, eu comecei na estética em 97, como cliente. Certo. Aquela cliente exigente, que repara tudo, sabe? E que quer saber de tudo. Que aparelho eu estou usando, para que ele serve para quê. Mas antes de contar sobre isso, eu quero te contar que eu comecei a empreender com 9 anos de idade. Então, com 9 anos, eu vendia Avon. Na época, a gente vendia com carnezinho. Então, ia de casa em casa, podia fazer isso, né? A gente batia nas portas, oferecia. Então, eu fui essa vendedora com 9 anos de idade, que batia nas portas e que oferecia. Eu não sei se as pessoas me atendiam por dó, por ver uma criança, não. Tá batendo na porta e oferecendo, achava bonitinho. Ou porque eu tinha um dom mesmo de vendas, né? Então, eu comecei assim.
Com 21 anos, eu abri a minha primeira empresa, que foi uma escola de dança do ventre. Então, eu comecei, desde muito nova, a ensinar pela dança, a trabalhar com essa questão da autoestima, sabe, de desenvolver mulheres, e sempre com o público feminino. E, junto com a dança, eu conheci a estética, porque eu queria me manter em forma, né? Porque a dança, ela expõe muito o corpo. Sim. Então, eu queria me manter em forma o tempo todo, e foi quando eu conheci a estética. E nessa curiosidade de querer conhecer todos os aparelhos, querer saber como é que funcionava tudo, estar atenta a tudo que estava ao redor, a dona falou assim: Lu, você não quer entrar nessa área? Não, eu dou curso. Ela tinha uma escola em Belo Horizonte. Eu dou curso em BH, eu acho que você tem o dom para coisa, você gosta. E foi assim que eu comecei. Comecei com ela como auxiliar, aí fui nos congressos em Belo Horizonte, participando de tudo. E aí ela me convidou para me tornar sócia dela. Legal. Aí eu me tornei sócia dela lá em Sete Lagoas. Foi quando eu entrei na estética como auxiliar dela, né? Fiquei nessa área, estudando na escola dela em BH, me formei lá. E aí fiquei com os dois, com a dança e com a estética junto. Depois eu passei por várias outras áreas, aconteceram várias coisas na minha vida, que tem um resumo bem grande aí nesse livro. Então, eu passei por vários outros nichos. Eu tive pizzaria, eu já tive uma empresa de eventos, uma empresa de cerimonial. Então, assim, já passei por vários ramos, empresas que minha empresa mexia com eventos muito grandes. Era show de Zé Ramalho, era shows Jeito Moleque, era shows que tinham que pegar licitação na prefeitura, porque eu já fiz o carnaval da cidade. Sim. Então, eu Trabalha passei com eventos grandes, né? com várias coisas, fora o cerimonial também, que entrava aí casamento, 15 anos, enfim. Então, eu comecei também a ter esse tino para o negócio dentro da estética, de promover eventos dentro da estética, né? Para poder atrair o público. E assim foi. Depois eu mudei para Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Você morava em Uberlândia? Não, eu morava em Sete Lagoas. Sete Lagoas. E aí foi para Rio das Ostras. Aí eu fui para Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e fiquei lá 11 anos, né? Eu fui para lá, e quando eu cheguei lá, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar na área da estética. Certo. E eu fui não com a intenção de morar, tipo, vou morar aqui para sempre. Eu fui com a intenção de ficar um tempo em Rio das Ostras. Só que aí apareceu essa oportunidade na área da estética. E eu falei assim, eu vou fazer algumas formações aqui no Rio, porque aí eu vou voltar para Minas, cheia de formação. Me formei no Rio de Janeiro, aquela coisa, né, que todo mundo gosta. Mineira. Falei, não, vou chegar lá cheia de capacitações diferentes e tal. E aí fui procurar um curso de atualização. Quando eu fui procurar esse curso, eu estava mais dando aula para quem estava me dando aula. Foi a hora que o professor viu a minha expertise e me chamou para ficar junto com ele. Aí eu fiquei continuando nessa escola, mas já trabalhando com ele na área. Aí, enfim, foi assim, fui para um lugar aqui, outro ali, trabalhava de manhã num salão de beleza, e à noite, na parte da tarde, nessa parte de fisioterapia, que era da estética desse professor, e aí eu ficava em um e em outro. Legal. E aí, trabalhando com essa área da estética, você desenvolveu, lógico, vendedora nata, né? Já estava ali sempre empreendendo, comunicativa, né? Trazendo diferentes possibilidades ali dentro da sua vida empreendedora. Dentro da estética, então, aí você começou também a dar aula, foi isso? Aí o que acontece? Eu vi uma necessidade. Quando eu entro num lugar, Heitor, eu vejo assim, meu olho é muito clínico, sabe? Eu já vejo o que tem que mudar, o que não tem que mudar, por que não tem cliente, Então, quando eu comecei nessa parceria nesse salão, a dona falou assim, já passaram várias esteticistas por aqui e nenhuma fica, nenhuma consegue manter a agenda cheia, nunca para ninguém. E foi o contrário. Eu comecei a atender lá e a minha sala já não cabia mais. Ela pegou uma outra sala de depilação e me colocou para atender na sala de depilação. Eu ficava atendendo 2 pessoas ao mesmo tempo. Sim. Aí foi quando eu fui conversar com ela e falei com ela, olha, não tem condições a gente continuar aqui. A gente precisa de um espaço só de estética. Pode até ter salão,
mas a gente precisa de um lugar maior, que ofereça um conforto melhor para os nossos clientes, pacientes. E aí eu me tornei sócia dela, na área da estética, em Rio das Ostras. Então, a gente mudou para um lugar maior, fez uma clínica muito maravilhosa. Sim. Em cima era toda a área de estética, embaixo era o salão. E foi assim que a gente deu início ao processo de ficar, né? Então, assim, sempre tive esse lado clínico, de olhar as coisas e ver o que tem que mudar, o que não tem que mudar, vamos fazer. Então, começaram a me questionar, Lu, como é que você consegue ter sua agenda cheia? E eu estou atendendo 3 pessoas por semana. Às vezes eu venho aqui e não atendo ninguém. E aí eu comecei a ensinar essas pessoas. Faz isso, faz aquilo. Ah, mas por quê? Vamos ver o que está errado. E comecei dessa forma. Aí eu fiz um curso do Dr. João Tassinari, que eu amo de paixão. Legal. Eu fiz um curso dele. Foi um dos primeiros cursos de plataforma que ele fez. Foi em 2016, eu acho, se eu não me engano. Eu sei que eu fui uma das primeiras alunas dele. E nesse curso, ele fez um grupo. E dentro desse grupo, eu comecei a ensinar as meninas que estavam lá. Foi aí que começou a mentoria. A mentoria, sim, de verdade, sabe? Vamos pegar esse público e vamos trabalhar ele. Foi dessa forma. Ele tinha muita aluna fora do Brasil também, né? Que morava, muitas de Governador Valadares. Sim, que foram, migraram, né? Valadólares, né? Tem até Valadólares. Que foram para fora e essas mulheres todas perdidas. Lu, me ajuda, como é que você faz? E eu sempre dando testemunho que a minha agenda estava cheia, mostrando os meus resultados de antes e depois. E foi nesse momento que eu falei assim, gente, né? Eu tô ficando à noite, porque eu tinha clínica de estética, então eu atendia e ainda ia dando mentoria. Eu falei, eu vou começar a cobrar por isso. Porque eu estou cansada, não justifica. E aí foi uma pessoa, um mentor também me ensinou, falou, Lu, começa a cobrar, porque aí você faz um planejamento. Então, eu fiz um planejamento de tudo que deu certo e de tudo que deu errado dentro da minha empresa, de todos os processos, porque eu já passei por tudo, desde um salão até a minha casa, numa salinha, sabe? E fiz uma filial. Então, e ganhei prêmio de Mulheres Empreendedoras de Rio das Ostras, na área da estética. Então, assim, eu tenho a experiência, né, para contar para a pessoa, porque eu entendo quem trabalha no salão, eu entendo quem trabalhou em casa e que começou do zero. E eu ainda tenho um adicional aí que está nesse livro, que eu até convido vocês a lerem, porque eu comecei a minha estética em um momento da minha vida sem R$1 no bolso.